Galera, é o seguinte. Pode não parecer, mas é muito fácil observar a grandiosidade do PS5, especialmente em jogos de terror, um gênero que está voltando com muita força fazendo uso das novas tecnologias. Mas existe algo peculiar quando você é apenas uma pequeneza com seu personagem dentro de tudo que um título desse gênero é capaz de apresentar apenas usando os seus gráficos. E para chegar no ponto desse vídeo e entender qual o papel do PlayStation 5 por aqui, ver como a tecnologia de nova geração tem sido importante para o retorno do survival horror e como a sua grandiosidade vem sendo utilizada é fundamental. E sim, eu tô falando de grandiosidade técnica. Quando o survival horror começou a ser extinto para seguir os padrões estipulados pela indústria, que determinavam um caminho muito mais voltado para a ação na linha de gameplay dos seus jogos, essa extinção foi apenas hipotética. Calma, eu explico. Sempre pensamos no e se o survival horror acabar ou no quando ele vai voltar a ser o que um dia ele foi. Em nenhum desses casos, os jogos pararam de fazer parte desse gênero de fato. Por outro lado, o papel que o jogador passou a assumir dentro deles, na maior parte do tempo foi de controle total sobre a situação e o de entendimento da trama com uma certa facilidade. Coisas que não fazem parte do gênero de survival horror e por isso, por exemplo, a 7ª geração é decadente nesse tipo de jogo. O survival horror se identifica como um gênero que te coloca no papel de sobrevivência, e sobrevivência tem a ver com luta para viver. E por que isso é importante? Com o passar do tempo, fugindo um pouco dos títulos de ação e começando a de fato voltar para sua premissa, o gênero emergiu na sensação de impotência do jogador, taxando aquilo como um padrão para o horror de sobrevivência. Quando encontramos jogos como Amnesia, em que o personagem só pode fugir e não fazer absolutamente nada além disso para poder se defender, entendemos bem isso, porque diversos outros games usaram essa fórmula. E até seria pretensioso demais dizer que esse não é o verdadeiro intuito do survival horror, mas com toda certeza também não seria exagero dizer que essa não foi a ideia inicial com o gênero. As franquias do passado não tinham uma fórmula especial à toa. Essa fórmula era uma tentativa de trazer o jogador para o mundo do game a ponto de fazer com que ele pensasse em tudo para sair daquela situação problemática, que muitas vezes ele não tinha controle ou sequer entendia o que estava acontecendo. E não precisamos atrelar isso apenas aos combates com munições escassas ou com armas de mão improvisadas. Uma situação problemática também pode ser um enigma. Por exemplo, na 7ª geração, em quantos jogos ou por quanto tempo você ficou preso dentro de uma escola dentro de um game para resolver um enigma de um piano manchado por sangue que dedutivamente era do público específico que habitava ali. E não é exagero. Isso era o auge do survival horror. Essa interpretação inclusive é passível, mas não é a única, porque além da difícil compreensão, a subjetividade também é um cenário apresentado em um bom jogo desse gênero. Os eventos podem ser interpretativos, variando da experiência de jogo ou de vida de cada um que está ali, assumindo o controle do personagem. Mas a verdade precisa ser dita. Na íntegra, a junção de todos esses elementos, como a dificuldade de entender a trama, a escassez de recursos e a subjetividade da história para te deixar sem o controle de nada e se sentindo apenas como uma pequena parcela de tudo que está acontecendo no mundo do game, nunca foi realizada. O que tivemos sempre foi uma tentativa de fazer com que todos esses elementos conseguissem coexistir dentro de um único game, mas nunca aconteceu de fato. Se um jogo trazia a subjetividade, ele acabava pecando na escassez de recursos, e se ele trazia escassez de recursos, ele acabava pecando em algum outro ponto. Alguns jogos quase conseguiram reunir todos esses fatores, já outros nem tanto. Toda essa história, na verdade, começou em 1992 com o cosmicismo nos games. Esse é um gênero de terror vindo de contos em livros que foi traduzido para o mundo dos jogos eletrônicos em uma idealização perfeita, porém com uma execução limitada pelo hardware da época. Na literatura, o cosmicismo é aquele terror que trata exatamente do tema do vídeo de hoje, da grandiosidade e da pequeneza, sempre fazendo a mais óbvia oprimir a outra. Ele trata como a espécie humana pode ser deploravelmente insignificante diante de eventos catastróficos. Sempre existe um plano mestre maquiavélico de escala estratosférica por trás da trama que é engatilhado por passos pequenos, instigando a curiosidade de quem está lendo até chegar no seu estopim, que costuma ser grandioso. Mas o interessante é como isso foi trazido, ao menos na idealização. O primeiro Alone in the Dark de 1992 veio com essa proposta, apresentando uma trama que segue nesses mesmos passos. Porém, a grande sacada foi adaptar muito do conceito narrativo para dentro da gameplay. A ideia é oprimir o jogador.
Usar ângulos de câmera, uma história confusa, ter inimigos à espreita esperando a primeira oportunidade em que você estiver despreparado para poder te atacar, o terror psicológico de deixar você curioso para ir para o próximo saguão, mesmo que seja um ambiente opressivo, e muitos outros. O problema é que, devido às limitações da época, trazer isso tudo junto para a realidade não foi a tarefa mais fácil, e especialmente no caso do primeiro Alone in the Dark, sejamos francos, não foi possível. Assim, as tentativas foram contínuas na franquia, e mesmo que ela não tivesse a melhor representação integral do que foi idealizado de fato, conseguia se diferenciar de tudo que era visto naquela época. Mas o avanço na tecnologia começou a acontecer, e muitos encontros, desencontros e reencontros aconteceram para poder acompanhar isso. Foi um tanto desesperador. Alone in the Dark: The New Nightmare é um retorno genuíno da saga para o survival horror, mas a conclusão da sua trama é muito mais lúdica do que baseada em um terror cósmico. E o game lançado para a 7ª geração é uma falha tentativa de adaptar os eventos catastróficos mencionados para muito do que era visto naquele período com os jogos de ação ou mais frenéticos. Uma mistura que não fazia muito sentido. A todo momento existia um chão rachando ou prédios entrando em total colapso, tudo na tentativa de diminuir o seu personagem ao mesmo tempo em que tentava abraçar o padrão estabelecido pela época, que era o padrão de ação. E não deu certo. Então hoje, a grandiosidade do PS5 e também de uma nova geração como um todo, com sua tecnologia pode ser a responsável por conseguir trazer na íntegra o cosmicismo, que é o que é provavelmente a parcela mais completa do gênero de survival horror. Quando a gente olha para as outras parcelas desse gênero, a gente não encontra tantos itens sendo agarrados, como por exemplo a subjetividade na narrativa, o storytelling confuso, a escassez de recursos, e ainda assim, o próprio cosmicismo acaba tendo suas próprias características, como a grandiosidade dos eventos e o fato de como ele trata a humanidade como algo tão insignificante. Assim como a utilização bem inteligente do hardware dos novos consoles, a nova tentativa da franquia Alone in the Dark parece seguir por uma linha muito concreta. Finalmente, parece que ela vai conseguir trazer o que ela almejou lá em 1992, algo que é indicado mesmo que se tenha tão pouco em mãos, como trailers e uma demo. Um terror que acontece nas arestas, tratando o jogador como ele precisa ser tratado dentro desse tipo de narrativa, como algo a ser eliminado. E por isso, a capacidade de nova geração começou a ser usada de diversas formas. Muitas delas, inclusive, nem parecem ser impressionantes a esse ponto como a gente está falando. Mas talvez não se impressionar seja apenas o resultado de um trabalho que acontece de forma segura por parte do time de desenvolvimento, se aproveitando dos hardwares atuais para garantir essa segurança. Talvez a gente não tenha esses gráficos exuberantes que a gente encontra em outros títulos, apenas porque foi uma forma de manter os elementos essenciais que a franquia precisa. Hoje, com a possibilidade de motion capture, atores foram trazidos para interpretar os papéis principais do próximo jogo, que na verdade se trata de um remake reimaginado do primeiro título que almeja trazer o cosmicismo na sua íntegra, o que é fundamental para o gênero de survival horror por aproximá-lo do realismo. O ator que interpreta o primeiro protagonista, Edward, é o David Harbour, que é ninguém menos que o Hopper de Stranger Things. Já a atriz que interpreta outra personagem jogável, Emily Hartwood, é Jodie Comer. E prestem atenção nisso porque é importante. Ao longo de um processo documental, a escolha por David no papel foi relatada como necessária pela sua capacidade de transitar por emoções como a ironia, o drama e a subjetividade com uma certa facilidade. Com base no que conversamos até agora, para o survival horror inspirado no cosmicismo, isso é fundamental. Mas para quem olha o PS5, na prática, de início o resultado pode não ser tão interessante. A verdade é que o trabalho de motion capture e de construção de modelo de personagem já avançou muito ao longo do tempo desde o lançamento do primeiro jogo. Hoje em dia, existem franquias que conseguiram inclusive consolidar um padrão tão mais alto no PS4 que o PS5 até agora não parece ser algo tão revolucionário, e Alone in the Dark é um desses exemplos. Isso tem muito a ver com o investimento feito em cima do jogo também, o que, considerando que Alone in the Dark anda sobre uma corda bamba no momento, não se sabe para que lado a franquia vai, se ela vai deslanchar ou se ela vai cair no esquecimento, o dele não deve ter sido muito alto. É claro que existem outras maneiras de ver o PS5 atuando, mas se focando na tecnologia de motion capture um pouco mais, é sempre interessante observar que, mesmo não sendo a parte mais ambiciosa do game, é graças a ela que os modelos de personagens conseguem se tornar mais humanos agora. A modelagem de fato não é a coisa mais impressionante que a gente viu, mas o objetivo de colocar um humano que pareça um humano na trama foi concluído, e isso não era possível no jogo original. Mas o importante é que agora é hora de ver o PS5, ou a nova geração, mostrar realmente a sua grandiosidade.
Com uma resolução que indica estar próxima do 4K, temos Grace, uma personagem jogável nessa demo. E curiosamente, ao contrário de Edward e Emily, essa impressiona muito mais no seu modelo. Uma renderização de cabelo incrível e um bom trabalho nos materiais do modelo é apenas o começo por aqui, porque o outro elemento que o jogo precisa para poder trazer a narrativa para dentro da gameplay, assim como aconteceu em 1992, está presente nos cenários e em sua conversa com o sistema de iluminação. Ao transitar de uma sala para outra, começamos a ver o quão impressionante a iluminação do jogo é, e esse é um elemento indispensável. Especialmente em Alone in the Dark The New Nightmare, por exemplo, a iluminação foi trazida com maestria, fazendo com que boa parte da gameplay se focasse no jogo de luz e sombras. E hoje, com o padrão de tecnologia que encontramos, algo muito mais interessante e impressionante foi feito, justamente por ser imprescindível nesse tipo de jogo. Afinal, o nome do game é Sozinho na Escuridão em tradução livre, por isso que, até mesmo nessa demo, muita coisa já acontece, porque a escuridão toma conta. Observem, os padrões de cores das estruturas de cada sala são diferentes, e isso interfere em como a personagem é representada. Uma hora ela surge mais saturada, em outro momento mais amarelada, algo que acontece por conta do balanço de cor dos locais. Com o foco voltado para a atmosfera, mesmo em um simples corredor extenso, a personagem passa a ser uma pequena peça em um jogo de xadrez. A luz que incide nesse corredor, clareando gradativamente o local, de acordo com a distância da sua incidência, de repente some quando a porta se fecha, e a transição apenas por conta desse balanço de cor começa a deixar as coisas mais graves. Mas o grande X do PS5 surge na sala seguinte. Repentinamente, o local iluminado tem sua realidade alterada para um ambiente distinto e tomado por uma escuridão completa. Nesse trecho já entendemos como a escuridão vai atuar no jogo e como as realidades paralelas fazem alusão ao psicológico e à falta de sensação de controle do personagem, além de você ter muito medo do que você vai encontrar no próximo saguão e ainda assim estar curioso para poder descobrir o que tem lá. Elementos esses que, como já mencionamos, são importantes para o gênero. A escuridão soa como uma representação de uma realidade alternativa, à la Silent Hill, que muda instantaneamente agora graças à tecnologia de SSD que encontramos na nova geração. Essa mudança vinda com a escuridão também traz novas estruturas, troca a posição de objetos e faz com que assets diferentes componham o cenário que depois dela ter invadido se tornou novo e muito mais macabro. Mas olhem que metáfora interessante. Na janela que há no teto, vemos apenas a luz do luar incidindo de forma gigantesca. A sensação é de que estamos sendo observados o tempo todo. Parece que o jogo sabe muito bem quando mostrar eventos mais grandiosos para poder impressionar. Quando as coisas são comuns, elas se tornam repetitivas e tiram essa sensação de imprevisibilidade e de grandiosidade. Por isso, selecionar o momento certo é fundamental. E não menos importante, também pode ser válido reparar em como os materiais foram trabalhados por aqui, independentemente de qual realidade ou em qual momento você estiver, seja quando a escuridão toma conta ou quando a luz ainda domina, em objetos separados ou em aglomerados de assets. O cuidado foi grande o suficiente para te impressionar e a resolução tem boa parcela de culpa nisso. Digamos que a alta resolução destaca cada elemento individualizando, fazendo com que mesmo que seja algo possível na geração anterior a nível de representação, ainda é mais interessante de ser visto em um PS5 ou no Xbox Series X, justamente por conta da alta resolução conseguir fazer essa distinção entre os objetos. Os serrilhados não acontecem por aqui, e isso facilita todo o processo. Não é sobre apenas trazer uma boa representação de materiais, mas sim fazer a consistência neles atuar. Por isso que com a alta qualidade nesses padrões que demandam muito do hardware, é inevitável voltar também para a transição de ambientes e correlacionar o peso que cada um tem na plataforma. Até que ponto a tecnologia do PS4 daria conta desse tipo de transição que acontece num piscar de olhos? Por isso que usar o PS5 para olhar para a próxima entrada nessa franquia foi fundamental. E com toda essa artilharia de recursos, o jogo usando mais uma vez de um breu na iluminação tem a sua demonstração encerrada. Ninguém entendeu o que aconteceu, e os gráficos ajudaram isso, porque finalmente a subjetividade e a grandiosidade dos eventos conseguiram conversar com a trama e com a gameplay em si. Parece que o jogo está indo pelo caminho certo. Alone in the Dark não parece ser o título mais ambicioso da nova geração, mas é bem interessante ver como as plataformas mais recentes permitem artimanhas interessantes a ponto de imprimir muito bem o que o jogo pretende passar, usando apenas uma demonstração, indicando que esse período que nós vivemos nos videogames pode conseguir finalmente trazer
todo o conjunto que um survival horror precisa. Mas deixa aí no campo dos comentários. Você acredita que essa nova geração tá indo bem nos survival horrors? Eu quero saber o que você pensa sobre. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço. A gente vai se ver na próxima.